Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Que o Senhor Deus abençoe a sua vida neste dia, que Deus traga ao seu coração a paz necessária, que Cristo Jesus continue, através do seu Santo Espírito, te trazendo consolo, conforto, esperança e paz, tá? Eu vou fazer uma leitura bíblica em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 14, que diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Meus irmãos, mediante a situação que nós estamos vivendo, da interdição temporária das igrejas, assim como também dos comércios, e a maioria dos serviços, interditado, não só em Londrina, mas no Brasil, como também na grande parte do mundo, devido ao coronavírus. Eu estava analisando agora há pouco na situação que nós estamos vivendo, Não iremos ter condições de congregar juntos, unidos, por motivo de força de lei, E a gente precisa respeitar as leis. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 13, ele diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então nós somos um povo obediente a Deus e obediente à sua palavra. Nós não vamos afrontar as autoridades, não vamos ser desobedientes, vamos respeitar. Até porque não é uma perseguição contra nós, mas é uma situação de calamidade pública e temporária. Nós acreditamos que vai passar. Mas enquanto isso, qual vai ser a nossa atitude em relação à palavra de Deus, em relação à comunhão, em relação aos cultos? Irmãos, nessa leitura que eu fiz de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele estava distante e impossibilitado de estar reunido com os irmãos e reunido com Timóteo, o seu companheiro de ministério. Mas o que ele fez? Ele se utilizou dos recursos que havia na época. Qual eram os recursos que havia na época? Eram as cartas. Então, tudo leva a crer, tudo leva a imaginar que se Paulo estivesse vivo nos nossos dias, inteligente como ele era, ele iria se utilizar de todos os meios disponíveis para comunicar a palavra de Deus. E hoje, muito melhor do que as cartas que se enviava antigamente, hoje nós temos as redes sociais, telefone, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, entre outras, Nós temos as redes sociais. As redes sociais podem ser usadas de forma errada? Sim, podem e são muitas das vezes usadas de forma errada. Mas também podem ser usadas para a transmissão da palavra de Deus. Então, por favor, irmãos, vamos considerar o momento e vamos estar unidos, estar atento às orientações que o ministério, que o pastor irá passar para nós através das redes sociais. Tá? Em breve chegarão novas informações de horários em que os obreiros, o pastor estará transmitindo uma palavra, quer seja no YouTube, quer seja no Facebook, WhatsApp, Então vamos nos utilizar dessas ferramentas e tendo a certeza, conforme diz
o livro de Salmos, no número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Neste momento de angústia em que a humanidade está em desespero, é a igreja que tem o refúgio, tanto para si, quanto também para oferecer à humanidade em desespero. Nós temos a palavra de Deus, nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a comunhão, nós temos a intimidade, nós temos a revelação da palavra. Vamos estar compartilhando a palavra. Meus irmãos, preste atenção nisso. Não é momento de ficar mandando imagens, fotos, vídeos e áudios desnecessários. É momento de enviarmos a palavra de Deus, a palavra que traz esperança, a palavra que traz paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Mesmo em meio às angústias, nós temos um refúgio, nós temos uma proteção. Observe o que diz o profeta Isaías, no capítulo 25 do seu número, do seu livro, no versículo de número 4, diz assim: porque foste a fortaleza do pobre. Isaías 25, verso 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como tempestade contra o muro. A Bíblia coloca o Senhor Deus como um muro ao nosso redor. Estamos vivendo momentos de angústia. Jesus disse que iríamos viver estes momentos. Em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque, disse Jesus, eu venci o mundo. A aflição chegou, a aflição está assolando a terra, mas nós temos Jesus, nós temos esperança, nós temos paz, nós temos convicção que o Senhor está conosco e somos um povo unido. A Bíblia diz em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Independente do que aconteça, um dia, se nós nos permanecermos fiéis ao Senhor Jesus, independente do que aconteça, um dia todos nós estaremos com Ele. A dificuldade, a angústia, as enfermidades, as pandemias vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E aqueles que estão firmes com Jesus irão permanecer para sempre também. Então, irmãos, vamos permanecer unidos juntamente com o nosso pastor, com o ministério, socorrendo uns aos outros, auxiliando uns aos outros. Jesus nos dará a vitória. Deus abençoe a sua vida e a sua família.